No meio do ano de 1966, um evento misterioso envolvendo dois homens da cidade de Campo de Goytacazes e as chamadas máscaras de chumbo virou um assunto cercado de mistérios até o dia de hoje. Aqueles corpos encontrados com ternos e capas sem sinais de violência são objetos de especulação e teorias há décadas. No vídeo de hoje, então, falaremos sobre o caso das máscaras de chumbo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um Brasil bizarro e hoje a gente vai falar sobre o caso das máscaras de chumbo. Lembrando que a gente está sendo patrocinado pela Stake, que é uma casa de apostas online que você pode fazer suas apostas. Quer apostar no BBB? Tem lá. Quer apostar no futebol? Tem lá. Quer apostar no cassino? Tem lá. E se quiser usar o nosso cupom, também tem aqui. Cupom tá escrito aqui, ó, Planeta Novo, igual o do canal, certo? Vai usar lá. E se for a primeira vez que você estiver depositando, você pode usar o bônus de até 200% que tem disponível, certo? Se você ainda não conhece a Stake, além de patrocinar a gente, patrocina também o Gabigol, patrocina o Drake, tem lá a sua equipe também na Fórmula 1, patrocina o Everton, que joga a Premier League. Então, tá com uma galerinha muito boa, vale a pena conhecer, e é isso. Bora pro vídeo então. Bom, no episódio de hoje a gente tá aqui com o Nicolas Ilha e também com o Lucas Cieca, certo? Opa, beleza? Quero saber qual que vai ser a meta de likes. Hoje eu vou falar 9.800. 9.800? Pode ser, Lucas, concorda? Eu quero aumentar mais 250 só. 10.050 likes então, certo? Vai bater, hein? E então, voltando pro vídeo, né? O mistério das máscaras de chumbo envolveu duas pessoas, dois homens que eram técnicos em eletrônica. Eles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, ou seja, Manuel e Miguel. Os dois eram de Campos dos Goytacazes. A história dos dois começa a ficar pública quando o corpo deles é encontrado no dia 20 de agosto de 1966, no Morro do Vintém, próximo a Niterói, lá no Rio de Janeiro. Os corpos foram descobertos por Jorge da Costa Alves, um jovem de 18 anos, que estava soltando pipa naquela região. Quando ele encontrou os dois estavam vestidos com ternos e sob o terno uma capa impermeável. Além disso, não existia nenhum sinal de violência nem neles e nem ao redor do local. Perto dos cadáveres, então, a polícia encontrou uma garrafa d'água vazia e um pacote com duas toalhas. E um detalhe foi o que chamou mais atenção e por isso inclusive virou o nome do caso: as máscaras de chumbo que os dois estavam utilizando. Essas máscaras são tipicamente usadas para proteção contra radiação e não fazia muito sentido estar utilizando aquele local. A polícia também achou ali um bloco de anotações com símbolos e números, códigos que faziam referência para válvulas eletrônicas e um bilhete dizendo o seguinte: 16h30 HS, esta local determinado, 18h30 HS, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Como a gente viu, é um bilhete que tem uma escrita, códigos, né? Mas não está escrito diretamente, não é algo que a gente consegue entender literalmente na primeira vez que lê. Então, o bilhete não é tão claro e por isso, desde aquela época, tem muitas interpretações e teorias em cima dele. Então, os corpos que não tinham sinal de violência foram levados dali e foi feita uma necrópsia. Na necrópsia foi detectado que eles não tinham nenhum ferimento aparente, nem interno nem externo, descartando então a possibilidade de homicídio, e também não foi possível naquele momento investigar substâncias tóxicas nos órgãos deles, né, para poder ver se o cara foi envenenado ou não, pelo estado de decomposição avançado dos corpos. O apodrecimento também impediu que na época a investigação concluísse se eles foram também eletrocutados ou não, que era uma opção. Então ficou quase impossível pra eles Ficou descobrir. impossível realmente tipo, dar uma uma história resposta. estranha, uma carta estranha e não tem nem como E não provar tem como como morreu. dar um ponto final. Mas então o que aconteceu, né? Essa Sei, né? é a pergunta que o investigador vai fazer, né? Por que foi feito no caso, então? Para eles poderem morrer e ficar naquela situação, não parece ter tido interferência de ninguém? Como isso aconteceu? Eles tentaram, então, reconstruir a situação, o dia, os últimos passos do Miguel e Manuel e descobriram que ele saiu de sua cidade natal no dia 17 de agosto. Naquele dia, os dois falaram para suas esposas que queriam comprar ali materiais de trabalho em São Paulo e aí foram até Niterói, na verdade, de ônibus por volta das 2h30. Ou seja, ali já teve um desvio, né? Desvio de rota. Eles visitaram uma loja onde eles compraram capas impermeáveis que eles estavam utilizando e depois foram até um bar onde compraram uma garrafa d'água. Nesse bar, eles foram vistos por uma garçonete. A garçonete falou que o Miguel parecia muito nervoso, muito ansioso, que estava olhando o relógio o tempo todo, né? Como se tivesse uma hora marcada para poder fazer alguma coisa, mas isso também pode ser uma impressão que ela gerou depois de já conhecer o caso, né? Sim, verdade. E ter lembrado e aí ter fantasiado dessa forma. Mas um outro fato aconteceu nesse mesmo dia, onde
eles estavam ali com pressa, onde eles compraram aqueles objetos que eles foram encontrados juntos, né? E que parece ter sido o último momento deles. Porque eles ainda estavam com aquela garrafa que foi comprada no bar, ainda estavam com aquela roupa, ainda estavam com aquela capa e tudo mais. Então, provavelmente não demorou muito para eles irem até o Morro do Vintém, onde tudo aconteceu. Naquele mesmo dia, Gracinda de Souza e seus filhos, que moravam perto do morro onde os corpos foram encontrados, ligaram para a polícia dizendo que tinham visto um OVNI que estava pairando sobre o morro no momento em que eles acreditam que os homens tenham falecido. Ou seja, no mesmo momento, próximo ao local, alguém apontou um OVNI por ali. O importante dizer que eles apontaram antes de saber que os caras tinham morrido, né? Tem isso também, porque eles ligaram naquele momento, né? Não foi nem Exatamente. patrolar, nem nada. Não, e não foram os únicos, tá? No morro, mais pessoas falaram que realmente viram um clarão ou algo do tipo assim. Então, na época, com essa informação do clarão, todo mundo falou, pô, tá aí, algo aconteceu. Pode ter sido um OVNI, pode ter sido uma explosão, mas algo aconteceu. Mas vai lembrar, não tinha sinal em volta dos caras. O chão não tinha ali uma explosão, não tinha uma marca de raio ou algo tipo assim. Então, teoricamente, isso aí estava descartado. O que poderia ter sido então? Na época, uma revista chamada O Cruzeiro divulgou que os homens eram amigos de Elcio Correia Gomes. Esse cara também era de Campos dos Goytacazes, da onde eles eram, e esse Elcio supostamente praticava alguns experimentos com bombas caseiras. E esses experimentos aconteciam lá em Campos dos Goytacazes, e por isso poderia ter rolado ali, ter dado um ruim, o Elcio teria fugido, e aí os dois ficariam por ali. Faria um sentido, até porque eles estavam com uma placa de proteção contra a radiação. Ah, então pode ser que eles estavam testando uma bomba mesmo, né? Só que Tá. o Elcio não estava com os técnicos em Niterói naquele momento. Ele conseguiu comprovar que, na verdade, ele estava lá, na cidade natal dos três. Então, ele não estava naquele local e essa hipótese também foi descartada. Voltando para a questão, como várias pessoas viram um clarão naquele momento, naquele dia, no local próximo aonde eles teriam perdido a vida. Então, além de falar que ele não estava nesse dia lá, o Elcio também contou um pouco mais sobre as vítimas. Ele falou que os dois homens costumavam ficar isolados em alguns locais, onde após um ritual consumiam drogas que acreditavam que fariam eles ter ali uma experiência sobrenatural. Mas vale lembrar que a gente não conseguia ter um exame toxicológico deles por conta da condição do corpo que eles tinham, né? Então nem isso podia provar, né? Então não tinha como provar também. Com isso, o que a gente tem? A gente tem um caso não solucionado, um caso que basicamente a tecnologia de hoje não permite solucionar, talvez no futuro, né? Tem algo que resolva esse mistério, mas teoria é o que não falta. Alguns dizem que estavam vendendo ali material radioativo ilegalmente, então provavelmente estavam com essa máscara por isso, né? Boa teoria. E aí eles poderiam ter tido algum problema com esse material, ou então eles poderiam ter tido algum tipo de problema com alguém que eles venderam o material, que teria matado eles, ou algo do tipo, mas a polícia ouviu isso, foi no local e fez uma varredura para ver se tinha algum tipo de radioatividade e também não tinha. Olha que doideira. Outros acreditam firmemente que eles foram pegos por seres de outro mundo, não daqui, né? Os famosos ETs. Alguém abduziu, né? Alguém abduziu. Mas eles iam ser abduzidos e jogaram eles de volta mortos? Com uma cartinha, né? Uma Escrito. carta, é? Olha, tal momento a gente vai pegar, tal momento a gente vai devolver, porque tava escrito, né, cara? É 16 horas, depois 18 horas, né? Sim. Mas e, por exemplo, e se realmente foi um raio que caiu? É, sim, porque eles Que não estavam marcando de conseguiu chumbo pegar. também, né, mano? É. Porque se tiver, tá num morro alto, vamos supor, numa floresta, com uma máscara de chumbo, que já deve chamar raio pra caramba. Pois é. E, Mas tá tu não acha que ia ter ligado? alguma marcação no corpo, alguma coisa tipo assim... Mas como é que ia saber? Vocês estavam Em todos decomposição. destruídos, mano. Em decomposição. Já tava há um tempo É já, tá complicado, viu? É complicado. E pra deixar a galera com uma pulga ainda mais aí atrás da orelha, né? A galera que viu ali a nave, teria visto a nave ou o OVNI nesse dia, né? Disse que conseguiu ver a nave, que conseguiu ver o formato da nave e as cores da nave. Nossa. E a galera, então, tipo assim, falou, pô, a gente viu claramente isso. Pra muita gente é um caso de ufologia, ou seja, de contato extraterrestre. Pra outras pessoas, na verdade, é um caso paranormal. O Padre Quevedo, lembra o Padre Quevedo? Que era o padre que ia na TV, que falava que expulsava demônios, não sei o quê. Ele falou que eles foram vítimas de um ritual, que eles tinham feito algum tipo de ritual que envolvia a máscara de chumbo, né? E que com isso eles tinham sofrido a consequência e tinham perdido a vida. Então, Mas também naquela é- época, todo mundo falou do assunto, É que na né? real que todo mundo vai meter uma teoria, né? Cara, o... cara- Mas já acontece isso hoje no Brasil? Ó, do Sim, nada acharam mano. dois caras lá com uma máscara de chumbo. Vamos tentar entender. Aí vai tentando. Quando chega, fala, pô, não tem como E outra entender. coisa, tipo, Aí, meu amigo. A pessoa viu nave, tá ligado? Viu uma nave, a pessoa antigamente, hoje em dia já, né? Mas antigamente, imagina, a galera já ia tirar Então, como louca a pessoa. o que tá mais ligado? me pega nesse caso é ser em 1966, né? Tipo assim, mesmo não sendo extraterrestre, tipo, eles participaram de uma seita naquela época, assim, aqui no Brasil, tá ligado? Cara, o que dá Ao pra ponto falar de... é que naquela época, nos anos 60, tava tendo o ápice do uso do ácido, né? A galera gostava muito de usar o ácido. E tinham várias seitas que estavam rolando. Tanto que a gente tem John Stout, tem o próprio Charles Manson, tem outros caras que, né, cometeram crimes naquela época e controlaram a mente do pessoal através disso. Então, ter alguma seita maluca naquela época é bem plausível, é bem provável que tenha acontecido. Mas agora os caras participarem, a gente não sabe.
Apesar do Elcio, que era amigo deles, Mas falar que também eles esse participavam. Elcio é meio estranho, né? Saber muita Mas coisa é uma dos caras. boa hipótese essa aí, eu acho. Que os caras participavam, foram lá, tomaram alguma Tomar coisa uma muito forte, coisa que era pra ver alguma coisa. Porque o bilhete também meio que dá a entender um negócio assim, que sabe? vai tomar Tipo, depois de tal momento... Toma essa comprimido. hora aqui, depois na outra hora toma outro. Mas se tu precisa de um bilhete pra lembrar disso, é porque realmente a mente já foi pro, né? É, tá Ou bem. só um cara entregou assim, ó, você tem que subir lá, fazer isso aqui tal hora e tal. Por isso que continua, É, que então, o loucura, mistério que por aqui, loucura. certo? Uma ilha distante de tudo e de todos. Não há chances de chegar lá e muito menos de sair com vida dela. Essa é a tão famosa Ilha Sentinela do Norte, onde habita uma das tribos mais desconectadas de todo o mundo. A tribo não tem noção alguma do que acontece no mundo aqui fora, nem do vírus, nem das tecnologias e muito menos das nossas evoluções. Para se ter uma ideia, não há registros que na ilha exista fogo. No vídeo de hoje, contaremos a história do povo sentinelese, o povo habitante da Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte fica na Baía Bengala, é o nome da baía onde fica localizada. Essa baía é bem grande e fica lá na Índia, tá ligado? Então só pra situar a galera um pouquinho. E não se sabe direito quando que esse povo chegou lá na ilha, porque, tipo, quando se teve registro e começou a ter anotação mesmo, e documentação, e pesquisa, e estudo e tudo mais, eles já estavam lá. Já tinha dado que eles estavam lá. Mas a primeira vez que realmente oficialmente viram eles e constataram que tinham visto eles foi no século XIX, em 1880. Isso quando o MV Portsmouth foi até a ilha. Era uma embarcação britânica que estava indo lá para poder descobrir quem que estava lá, o que tinha lá, e que viu que tinha uma tribo no local. Quando eles viram, tiveram uma ideia de sequestrar algumas pessoas de lá para trazer para dentro da civilização, dar presentes para essa tribo, entendeu? Presentear eles para que eles pensassem, civilização é legal. Devolver essas pessoas pra tribo pra que essas pessoas falassem, vão pra civilização. Meu, que loucura, né, mano? Os caras querendo civilizar os índios ali, tipo, Exatamente. roubar a cultura deles quase. Essa foi a ideia que eles tiveram na época e eles foram pra lá pra fazer isso. Esse MV Portsmouth, ele era o cara que era responsável por essa embarcação, que era bem gigantesca, era bem grandona. E também ele era o cara que cuidava de todas as tribos que tinham por ali. Tinha uma série de ilhas e cada ilha tinha uma tribo. E ele ia e pegava e tirava as pessoas da ilha, tá ligado? Basicamente era isso. Era o trabalho dele. O trabalho dele era sequestrar as pessoas, então. Exatamente. E quase todo mundo que passou na frente dele, ele conseguiu tirar da ilha, e menos esses caras da Ilha Sentinela. Por quê? Porque eles foram pra lá e até conseguiram sequestrar uma galera. Eles sequestraram 2 velhos, 2 idosos e 4 crianças. Ah, mano, que triste, Levaram né? 6 índios, então, pra civilização. Chegaram lá, deram um presente pros índios e iam devolver como era o plano. Só que o que aconteceu? Os índios chegaram, então, na civilização e pegaram doenças comuns pra gente. Só que pra eles não era comum. Sim, é porque lá na tribo deles nem deve existir, né? Exatamente, é outro tipo de vida. Igual eles vão ter resistência para algumas bactérias que a gente não tem, a gente tem para bactérias que eles não tinham. Então, quando os 2 idosos chegaram na civilização, eles morreram logo de cara. Então, Ah, que triste. já teve esse primeiro negócio, primeiro baque ali na pesquisa. As crianças até sobreviveram e conseguiram voltar para a tribo. Só que teve um problema. Elas voltaram para a tribo e voltaram com doença. Ah, ficaram Com meio... certeza alguém lá de dentro da tribo morreu por conta Sim, desse... ficaram como hospedeira, né? Ficaram com... as crianças levaram a doença de volta pra Sim. tribo, morreram pessoas por conta disso. Eles não sabem quantas, não sabem número, não conseguiram mais ter contato nenhum com a ilha e não deu certo, não deu nada certo, né? Morreram 2 pessoas, não conseguiram se aproximar e ainda não sabem o que isso pode ter causado de morte. Meu, mano, é loucura isso aí, por causa que os caras que, tipo, meio que colocaram a doença dentro da tribo, né? Aí depois disso, cara, demorou muito tempo pra ter realmente um novo contato lá. Tipo assim, quase 100 anos, um bom tempo mesmo. Caramba. Só em 70 foram tentar de novo. Aí quando foram tentar, a tribo atacou flecha de longe, assim, e já não dava pra chegar. Tinha uma parada que dava pra tu concluir com isso, era que a gente falar que a tribo não sabe que existe a civilização ali fora é mentira, porque a tribo teme, a tribo ataca, entendeu? Então ela já sabe, só que ela não participa e ela não quer participar. Então existe meio que um bagulho pra se respeitar nisso daí, entendeu? É, tipo, ela sabe que existe, mas não entende o modo que a gente vive.
E aí em 70, 90 anos depois, eles fizeram uma expedição de novo, não conseguiram chegar, e em 74 o National Geographic conseguiu chegar. Foi lá e fizeram um documentário. Quando eles chegaram perto do local, eles estavam com a polícia, e a polícia então desceu da embarcação. Eles estavam num ponto onde as flechas não chegavam, tá ligado? Sim. Mais distante do que as flechas. Os caras desceram com uma roupa especial que a flecha não atravessava, uma roupa anti-flecha, igual tem roupa anti-tiro, tem roupa anti-flecha. Sim. E levaram presentes pros caras. Tentaram fazer de novo a mesma jogada. Levaram alguns presentes pros caras, levaram um porco vivo amarrado, Nossa. pros caras poderem comer, obviamente, né? Levaram uma boneca de pano, que era pra eles brincarem e tal, eu conheci a boneca, um carrinho de plástico, uma miniatura daquela de carrinho de plástico, levaram também panela, e foi isso, basicamente, eles levaram esses presentes pros caras, tá ligado? Os caras começaram a tirar flecha, eles saíram, voltaram, porque tava com a roupa, conseguiram voltar, então os caras estavam com aqueles presentes na areia, eles pegaram o porco, mataram o porco, enterraram junto com a boneca, e pegaram só a panela e levaram embora. E Os nisso... caras da Sentinela? Os caras da Sentinela. Meu Deus, mano. E nisso, eles ainda continuaram atacando o barco e conseguiram acertar a perna do cara que tava documentando, do National Geographic lá. Sim. E aí o cara que acertou, ele viu que acertou e saiu rindo ainda. Tipo, e eles... O cara que tá com a flecha? Isso, eles conseguiram Nossa. registrar ele rindo, assim. Dá pra ver que, tipo, os caras estão cada vez mais evoluídos, entendeu? Sim. Os caras meio que sabem que a gente existe, né? Mas então, eles aí expulsaram, digamos, o inimigo, eles ficam felizes, né? Que eles expulsaram o inimigo da tribo deles. Depois disso, obviamente, ficou todo mundo com medo de novo de ir pra lá. E demorou um bom tempo pra voltar. 7 anos, pra ser mais exato. 7 anos depois, uma outra embarcação, a MV Primrose, foi até lá com 28 marinheiros. E eles ancoraram próximo à ilha e ficaram com medo de que fossem atacados. Até mandaram emitiram alguns pedidos de ajuda. E teve um pedido de ajuda que o cara mandou e falou o seguinte: cara, se vocês não vierem agora, não ajudarem a gente vai ser atacado pelos caras amanhã, provavelmente, porque eles estão construindo embarcações pra vir até onde a gente tá. Caramba, como assim, mano? Então, eles estavam construindo já pequenos barcos pra poder fazer, pra ir até onde estava o navio e poder atacar os caras. Como se eles estivessem realmente em guerra, né? Então, nesse pedido de ajuda, o capitão também falou sobre a vida de todo mundo tá em risco, de todos os 28 que estavam lá. E essa foi meio que uma gota d'água pra galera parar de ir de vez lá. Foram voltar aí só em 90, parece que é de década em década, né, que decidem ir lá. Aí em 90 foram lá de volta, em 1991, e várias equipes que começaram a ser atacadas, porque nessa época a ilha já estava ficando famosa pelos ataques e tudo mais. Todo mundo era atacado, mas uma equipe conseguiu entrar, ninguém sabe por que até hoje, basicamente, mas eles conseguiram levando coco. Daí deu certo. Aí eles aceitaram aí os presentes. Porque coco não tem na ilha. Aquela vez que eles levaram a panela, o porco e tal, também tinha coco e eles também levaram o coco embora. Então eles gostam muito quando leva coco. E aí eles levaram isso, os caras pegaram, eles andaram um pouquinho, foram andando um pouquinho, foram até a areia, conseguiram ficar na areia, mas não conseguiram entrar pra dentro da mata, né? Antigamente, quando teve essas primeiras embarcações de 1880 e também a de 1981, todas essas duas, elas entraram dentro da ilha mesmo, né, por um momento. E elas foram lá dentro da ilha porque os caras recuavam, eles corriam pra dentro da ilha. E era difícil você pegar eles, né, e ver eles. Tanto é que quando eles tiveram que sequestrar, lembra que sequestraram vocês? Sim. Quando eles tiveram que sequestrar, eles passaram 4 dias caçando dentro da ilha. Mas eles já tinham mudado de postura, porque eles ficaram com medo de ser sequestrados, então eles iam pra beira da ilha e não deixavam ninguém entrar pra dentro da mata. Entrar na areia já era uma vitória. E os caras conseguiram de 1991 a 96 conseguir frequentar a praia. Todos eles. Era uma equipe e os índios reconheciam eles. Mas mais ninguém conseguia. Só eles também. Só eles também. Aí em 2004 teve um tsunami, rolou o tsunami, ficaram preocupados. O que será que aconteceu com eles? Mandaram um helicóptero pra ver, pra mandar mantimento, comida e coisa do tipo. Quando o helicóptero tava passando em cima, veio uma nuvem de flecha, tá ligado? Meu Deus, imagina, mano. Os caras já estavam muito mais espertos que eles, né? Em 2006 aconteceu um desastre realmente grande. 2 pescadores, não pode pescar lá em volta, não pode chegar nem perto da ilha. Tanto é que se você chegar lá perto, você pode ser preso. Meio que Isso é uma área de crime. proteção já agora. É uma área que tem risco de morte, então tu não pode ir lá. Sim. E os pescadores estavam perto dessa área, pescando, e eles dormiram. Então, quando eles dormiram, o barco foi indo e foi até a área dos índios. E isso, os índios atacaram o barco com flechas e acertaram os caras. Os 2 caras acabaram morrendo, infelizmente. Ah, mano, que triste, cara. Meu, imagina, os caras foram se divertir pra pescar e acabaram... Meu,
Que ruim, né, mano? Foi bem triste essa história mesmo. Foi em 2006, né? E aí depois disso também ficaram um bom tempo sem ir. Não teve mais nenhum caso conhecido. Até que em 2018 o padre John Allen foi até lá. Ele queria ir lá pra catequizar os caras e tentar converter. Igual a história de sempre, os caras querendo transformar os índios, tá ligado? Sim. Aí ele foi e ele desembarcou, assim, desceu do barco. Ele foi num barco com 5 pescadores e um guia. E ele achou que era o suficiente. E aí ele desceu do barco e falou, pode confiar, eles vão me aceitar, porque eu tô indo levar uma coisa boa pra eles. E eu acho que até ele tava querendo levar uma coisa boa, mas ele meio que se perdeu, né? Tipo o padre do balão, né? É, tipo isso, mano. Acho que acreditou muito em si, teve muita coragem e pouca, sei lá, pensamento, não soube ver o que raciocínio. tava acontecendo direito. E aí, na hora que ele desceu do barco e foi andando, ele não conseguiu nem chegar na areia. Os caras atiraram várias flechas nele. Bom, agora a gente vai falar sobre a Stake. A Stake é a nossa patrocinadora. Se você ainda não conhece, é um local perfeito para quem curte esporte. Você curte futebol? Você pode acompanhar os jogos lá na Stake. Você pode acompanhar jogos que são do Brasileirão, da Libertadores, da Premier League. E você pode acompanhar também NBA. Inclusive na NBA, a Stake tem as melhores odds do mundo. É uma parceria que tem lá com a NBA e por isso ninguém vai te pagar tão bem quanto a Stake. Tudo isso, se tu quiser assistir, não precisa nem apostar. É só abrir uma conta, colocar lá o cupom Planeta Novo, cria lá uma conta, não precisa apostar, vai dar pra assistir. Já dá pra ver os jogos da Libertadores, dá pra ver o Brasileirão, como a gente falou, Premier League, NBA, Fórmula 1, e vai poder ver tudo ali em 4K, tudo certinho, certo? Então, a Stake tem grandes parcerias, tem com o Drake, por exemplo, e se você quiser aproveitar essas parcerias para ter promoções, vai lá, cria sua continha, e é isso aí. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o Conde de Saint-Germain, ou então a gente vai falar só sobre o Saint-Germain, porque ele tem muitos nomes, passou por muitos locais e vocês vão ver o quanto a história desse cara é no mínimo inusitada e tipo assim, realmente é de se maravilhar, tá ligado? Vocês vão ficar um pouco espantados até. Bom, a meta de like para esse vídeo vai ser qual, Nicolas? 39 mil. 39 mil likes, então 39 mil likes aí e bora pro vídeo logo que o vídeo vai ser, ó, paulada. Pra começar aqui, o nascimento do cara já é um mistério, tá? A gente não sabe colocar exatamente o ano em que ele nasceu. Isso não é tipo, vocês fizeram o roteiro então mais ou menos, algo tipo... Não. A gente pesquisou, mas nem os pesquisadores sabem dizer quando ele nasceu. Teve uma pesquisadora que é a Isabel Cooper Oakley. Essa pesquisadora, ela teve acesso a vários manuscritos, diários e vários tipos de livros e registros de pessoas que realmente conheceram e conviveram com o Saint-Germain. Ela era uma estudiosa teosófica, que estudava tudo envolvendo aí religião, Deus e coisas do tipo, e ela era muito respeitada. Tanto é que ela participou do Parlamento Mundial das Religiões, que rolou lá em 1893, quando ela fez uma palestra e falou sobre. Então a gente vai seguir aqui os estudos dela, que são os estudos mais confiáveis e os que têm mais propriedade, já que ela nasceu ali na metade do século XIX, ou seja, em 1800 e pouco, e ela teve acesso a várias coisas que o Saint-Germain deixou pra galera ver, certo? Outra coisa que vale falar é que na época que a Isabel estava estudando Saint-Germain, era uma época de migração do misticismo para a ciência. Eles queriam validar ali o que eles estavam estudando. Então eles anotavam tudo, literalmente tudo. Eles tinham diários para anotar tudo. Digamos assim, ó, se eles presenciassem algo que fosse totalmente fora do comum, como eles iam validar isso? Então eles iam anotando todos os dias, porque digamos que eles estavam numa casa fazia uma semana, aí aparecia algo. Eles tinham anotado tudo que aconteceu uma semana antes. Isso ia ajudar eles até no estudo e na validação para falar, isso aqui é real mesmo, entendeu? Então uma pessoa desse nível, que estava anotando tudo no seu dia a dia, em vários desses diários que se tornaram inúteis, porque ela anotou coisas que não precisava, né? Porque ela tá anotando tudo, é o tipo de pessoa que a gente tende a acreditar que não tá mentindo, tá ligado? Por isso que a gente escolheu ela. Nesses estudos, ela conseguiu os nomes que Saint-Germain usou de 1710 a 1822, tá? Se você pegar de 1710 a 1822, dá exatamente 112 anos. 112 anos. No mínimo, ele teria vivido 112 anos, tá? Na época, a média de vida era um pouco maior do que 30 anos. Então, Saint-Germain já é um super-humano por isso, digamos assim, tá ligado? E aí, no final do vídeo, só por questão de linha de raciocínio mesmo, eu vou explicar por que tem gente que fala que, inclusive, Saint-Germain existe há pelo menos 50 mil anos. E aí é bastante coisa, mas no final do vídeo. Vamos seguir a linha de raciocínio e vamos aqui de 1710 pra frente, certo? Saint-Germain tinha vários costumes que eram muito diferentes da época. Por exemplo, ele não comia carne, não gostava de comer carne, aliás, não comia na frente de ninguém. Ninguém nunca viu Saint-Germain comer.
Ele não aceitava nem convite de príncipes, que ele recebia aos montes. Príncipes, filósofos, pintores famosos, todo mundo queria ter uma janta ali com Saint-Germain. Mas ele nunca aceitava, porque ele tinha o jeito dele de comer. Inclusive, esse é um dos mistérios dele, porque durante todo esse período de 112 anos, ele sempre teve a mesma aparência, de um homem de 45 anos, durante todo o período. Então a galera não sabia explicar como que ele conseguia se manter tão novo, como ele conseguia manter aquela aparência e como ele conseguia ser tão bonito, tá ligado? Porque ele não tinha rugas, ele sempre tava com o cabelo tingido, porque ele pintava cabelo, era uma das habilidades dele, e ele também sempre se poupava, por exemplo, ele não bebia vinho, que a gente sabe que álcool faz mal, né? Com o tempo vai fazendo mal. Então, ele não bebia vinho. E ele sempre cuidava muito dele mesmo. Mas eu falei que ela anotou vários dos nomes que o Saint-Germain foi usando durante esse tempo, certo? Alguns desses nomes são Marquês de Montserrat, que era o mesmo sobrenome do vice-rei da Espanha da época, que era o Joaquim de Montserrat, tá? Então vocês vão perceber, até quem gosta de história, que vários desses nomes que ele usava tinham muita importância, porque ele realmente foi um cara que foi passando de reino em reino, de país em país e deixando seu legado. Conde de Bellamare, Cavaleiro Schoening, Cavaleiro Weldon, Conde Soltikoff, Conde Tisarog, e vocês estão percebendo também que são nomes de regiões diferentes, né? Que são nomes de línguas diferentes. E também Príncipe Ragoxi, que seria o príncipe da Transilvânia. Esse aqui provavelmente foi o primeiro título do Saint-Germain, onde ele foi o príncipe da Transilvânia. Isso por quê? Porque o avô dele já era príncipe da Transilvânia e tinha um principado ali entre Áustria e Hungria, certo? E aí, quando o governo austro-húngaro surgiu e tomou conta de tudo e derrubou todos os principados, o avô dele lutou contra o governo. O governo, então, foi lá e acabou com o avô dele foi-se nessa, entendeu? E a família ficou com algumas posses, porque a família tinha muita posse por ter um principado e tal, mas a família nunca ficou muito feliz com isso. Tanto é que o pai do Saint-Germain também lutou por isso. Foi lá e falou, não, a gente quer voltar a ser uma monarquia, a ser um principado e tudo mais, e também foi pro beleléu por conta disso. O irmão do Saint-Germain também fez a mesma coisa. A mãe de Saint-Germain, vendo o caminho que isso ia tomar, falou assim, não, esse meu outro filho eu não vou permitir que isso aconteça, eu vou poupar ele disso. E mandou ele, na época, pra Florença, pra morar com a família Médici. Pra quem curte bastante arte, deve lembrar do nome da família Médici, da Casa dos Médici. A Casa dos Médici era uma casa muito importante em Florença, que teoricamente seriam pessoas normais e que não seriam da monarquia. Mas, depois de um tempo, eles acabaram sendo mais importantes do que qualquer monarquia, porque eles tinham muito poder. Só pra vocês terem uma ideia, dessa Casa dos Médici, onde o Saint-Germain foi criado, 4 papas saíram. Só 4 papas. Então, tipo, é um negócio aí normal, né? Outro dado importante aí sobre os Médici, pra vocês poderem ter uma noção de quem eles eram. Eles foram os caras que investiram no Michelangelo e no Donatello. Os dois caras lá que não são as tartaruga ninja, tá? Os dois caras que pintavam, fazia o diabo, tá ligado? Então, mano, os caras realmente são muito importantes. A família, inclusive, vai virar vídeo aqui. Aguardem que vai ter esse vídeo. Eles ajudaram a construir a Renascença e provavelmente ele ter sido criado e morado lá na Florença, dentro dessa casa, ajudou muito a ele evoluir como pessoa, tá ligado? Ele via artes que nem o Louvre tem, tá ligado? Porque teve várias artes ali do Michelangelo e do Donatello que foram feitas, porque tiveram várias artes importantes, de artistas importantes, que estavam na casa dos Médici e que depois de um incêndio acabou que foram perdidas, tá ligado? Então o Saint-Germain teve o prazer de ver artes que a gente nunca vai ver. Olha que infância, né? Desde muito pequeno, ele ficou encantado com os estudos da alquimia, que a gente já citou aqui no canal algumas vezes, que basicamente estuda lá a pedra filosofal, né? E o poder de transformar alguns metais em ouro. A ideia seria o quê? Se você conseguir zerar a alquimia, se tornar um baita alquimista, você conseguiria ter a pedra filosofal, que você poderia fazer o elixir da imortalidade, que é algo que, com o que a gente tá vendo aqui do Saint-Germain, faz sentido, certo? E você conseguiria transformar vários tipos de metais em ouro. Ou seja, você podia pegar um ferro ali, pagar sei lá quanto no ferro e transformar em ouro e vender muito mais caro. Você seria a pessoa mais rica do mundo, provavelmente. E ele gostou tanto disso e aprendeu tanto sobre alquimia que todo local que ele passava, ele deixava um laboratório. E ele também foi aprender um pouco mais sobre pedras quando ele passou 5 anos com o Shah da Pérsia, que era o cara que mandava lá na Pérsia. Ele passou 5 anos aprendendo. E foi lá que ele aprendeu várias coisas, e não sei se foi de lá, mas uma das coisas que ele fazia e que as pessoas ficavam impressionadas era transformar vários diamantes em um único diamante grande, o que é muito mais caro e muito mais valioso, né? Como se sabe. Além desses dons com as pedras que ele também tinha vários outros dons. Por exemplo, ele cantava muito bem, tocava violino muito bem. Não é só que assim, é muito bem, é tipo assim, é o melhor de todos. Todo mundo que via falava, meu Deus, que é isso? É um super-humano, tá ligado? Então, o cara, ele cativava todo mundo por onde passava. Além de ajudar ali artisticamente todo mundo, ele também carregava consigo algumas doses de curas de algumas doenças que ninguém tinha na época.
Então, tipo assim, o cara chegava, entregava cura aqui pra alguém, cantava, transformava ferro em ouro. Ele basicamente parava o lugar que ele chegava, tá ligado? Uma coisa importante para se ressaltar aqui é que na década de 30 do século XVIII, ou lá de 1700, certo? Em 1730, o pai dele veio a falecer, igual eu falei, né? E quando o pai dele foi embora, deixou para ele várias posses em Paris. Então, por isso, ele se tornou uma pessoa respeitada na França. Na França mesmo, ele tinha muito poder. Ele esteve ao lado, por exemplo, do Luís XV, que é um dos caras mais importantes da história da França. Ele ficou 59 anos no poder e ele entrou no poder quando tinha apenas 5 anos, esse Luís XV. Então, tipo, ele é muito conhecido. Ele é o segundo rei que ficou mais tempo no poder da França, tá ligado? E o Saint-Germain tava lá do lado dele. Aí você fala, pô, ele tava em Florença, na Itália. Aí ele foi lá e desceu, lá pro norte da África. Aí depois ele foi pra França. Ele já tinha vindo da Áustria com a Hungria, tá ligado? Quantas línguas esse cara falava? Ninguém sabe dizer quantas línguas ele falava. Mas sabe-se que ele falava português fluentemente. Ó, dava pra bater um papo com ele. Falava inglês fluentemente, falava espanhol fluentemente, falava alemão, francês, italiano e outras línguas fluente. Ó, presta atenção nessa palavra, fluentemente. O que significava? Que as pessoas que iam conhecer ele, por exemplo, vinham um conde da Alemanha pra conhecer ele. Quando sentava pra falar com ele, não percebia que ele não era um alemão. Ele falava exatamente igual a um alemão. E essa era uma outra vantagem que ele tinha. Ele conseguia conversar com todo mundo. Uma outra habilidade que ele tinha era de escrever com as duas mãos. Ele conseguia escrever com essa mão e com essa. E ele conseguia escrever exatamente igual. É ambidestro que fala, né? Quando a pessoa consegue escrever com duas mãos. Com Deus é. Mas ele não conseguia escrever com as duas mãos só igual uma pessoa assim normal que é ambidestra. Ele conseguia escrever junto. Uma vez dar pra ele escrever em 2 papéis diferentes com as duas mãos ao mesmo tempo. E ele escreveu ali um poema. Ele foi escrevendo o poema, pá. E quando ele terminou, as pessoas colocaram um papel em cima do outro e era exatamente igual, exatamente perfeito. Tudo isso que eu tô falando, gente, são registros históricos que a Isabel Cooper Oakley teve acesso, tá? Isso aí são diários de condes, isso são diários de princesas, de príncipes, são livros publicados, autobiográficos, são cartas escritas por essas pessoas falando desses eventos aqui. Então, com tanta influência, com todo mundo olhando pra ele, ele foi um cara que viajou muito, foi indo pra vários locais e ele era sempre requisitado. Foi assim que em 60 ele parou na casa do Casanova, que era um pintor muito louco, quem conhece também sabe quem é. Em 62 ele acabou no Império Russo, indo lá pro Império Russo, onde ajudou a erguer um novo império, colocar uma nova pessoa no poder do império. E em 79 ele foi pra perto do príncipe Charles de Hesse-Kassel. Esse príncipe era de uma área da Alemanha, mas ele vivia ali na Dinamarca, tá ligado? Foi junto desse príncipe que ele ficou 5 anos e teria sido os seus últimos 5 anos de vida. Aí agora vocês não estão entendendo nenhuma, né? Foi nessa data que foi dado que ele partiu, em 27 de fevereiro de 84. E aí começa a não fazer sentido nenhum, porque é exatamente essa graça do Saint-Germain, tá ligado? Em 84, então, ele deixa de ter vida, e em 85 tem um registro dele sendo condecorado pela maçonaria, isso lá na Europa. Então, tipo assim, 1 ano depois, ele estava recebendo uma condecoração da maçonaria, e 1 ano antes ele estava sendo enterrado. Como pode isso? Ele ainda voltou à França e foi lá onde ele encontrou a Condessa de Ademar. Essa Condessa, na época, era amiga da família real lá da França e tinha até quarto dentro do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é aquele que a gente falou que era igual à casa lá do Joseph Safra, lembra? Você vê como que algumas coisas vão se repetindo? Então, aí a gente vai resgatando. Quando ele apareceu, ele avisou que queria falar com ela, só que ele não deu o nome de Saint-Germain, porque o Saint-Germain já tinha ido. Ele deu o nome de Samuel. E aqui vem uma curiosidade, tá, gente? Algumas das pessoas que creem no Saint-Germain como realmente uma entidade, até existe um fator aqui, algumas pessoas acreditam que ele é um novo ser divino da próxima era, e aí a gente ia ter que explicar muito pra vocês entenderem completamente, mas basicamente é o seguinte: Jesus Cristo foi o ser divino dessa era, do ano 0 ao ano 2000. A nova era, que é a era de Aquários, a anterior foi de Peixes, a nova era de Aquário seria de 2000 ao ano 4000. Quem que vai ser o ser divino dessa era? Saint-Germain. Então, o Saint-Germain, ele vem para ocupar o local de Jesus para algumas pessoas, tá ligado? Ele é muito importante. E algumas dessas pessoas que acreditam nisso, acreditam também que ele já teve várias encarnações. Entre elas, ele teria encarnado o pai de Jesus, que seria o José, que era quem estava com a Maria, quando a Maria engravidou de forma milagrosa, lembra? Então, algumas pessoas creem que ele poderia ser o pai de Jesus, e além de ter essa encarnação, ele teria tido várias outras. Aí tem alguns nomes bem, assim, populares lá, tá ligado? Você precisa ter um pouco de força para acreditar nisso. Entre eles, por exemplo, você tem Platão,
Você tem Cristóvão Colombo, que foi quem descobriu a América. Tem vários nomes muito importantes. Samuel seria um desses nomes. Samuel foi quem libertou os israelitas dos filisteus e entregou o reinado na mão de Davi. Quem era Davi? Davi a gente já falou aqui também. Davi era pai de Salomão. Já fizemos vídeo sobre Salomão. Dá pra assistir aí. Então, tipo assim, ele se apresentou com o nome de alguém que supostamente ele já foi. Ele queria avisar ao Luís XVI, que o Luís XV já tinha ido, ele queria avisar ao Luís XVI que ia ter uma revolução muito forte na França e que essa revolução era perigosa pro governo deles. Só que ele queria que o Luís quisesse receber ele, o Luís XVI. Um ministro da época, que era muito poderoso, falou que não, impediu, tá ligado? Inclusive queria levar o Saint-Germain pra Bastilha, pra acabar e cortar a cabeça dele lá, né? Então na época o Saint-Germain não dividiu as informações que ele tinha com o Luís XVI e logo em seguida vem a Revolução Francesa, onde basicamente toda a monarquia que tava no poder teve a cabeça cortada, tá ligado? E adivinha quem foi a única pessoa dessa galera da monarquia aqui que sobreviveu e passou pela Revolução Francesa? A Condessa de Ademar, que foi aquela quem ouviu ele e quem respeitou ele, digamos assim, né? Então parece que ele é um ser acima que... tipo, Então, sei e lá. ela fala, inclusive, ela deixou registrado assim, ó. Eu tive o prazer de ver o Saint-Germain algumas vezes. E em todas as vezes que eu vi ele, no dia seguinte, algo histórico aconteceu. Caraca. Então, tipo assim, ela já tinha uma confiança nele, tá ligado? Bom, depois disso, Saint-Germain ainda foi visto várias vezes em 1800, no século XIX, e a última vez que se tem notícia de alguém falando que é Saint-Germain foi em 1972. Não é tão longe, se você for ver, tá ligado? Uma pessoa que disse. O cara realmente lembra os desenhos que a gente tem do Saint-Germain, e o nome dele é Richard Chanfray. Ele é uma pessoa que nasceu em Lyon, na França, nasceu em 1940, e quando ele nasceu ele não tinha muita oportunidade de vida não. Então ele morou na rua e coisa do tipo, e morando na rua fez alguns delitos. Uma vez ele foi roubar uma mulher, agrediu essa mulher e foi preso por 6 anos. O que faz a gente desconfiar um pouquinho, porque vai lembrar, Saint-Germain tinha, por exemplo, a capacidade de transformar ferro em ouro. Por que ele iria roubar? Certo? E se ele era um ser divino, não roubaria. Então por isso que eu fui atrás de ver a vida do cara, pra tentar, né? Mas ok, o cara um tempo depois começou a ter uma ascensão meio que desproporcional pro que ele era, tá ligado? Isso parece com o que o Saint-Germain faria. Que o Saint-Germain do nada colava com umas pessoas muito importantes. Então, por exemplo, ele foi namorar uma cantora na época que era a cantora mais famosa da França, que se chamava Dalida. Essa cantora, ela já tinha algumas polêmicas no nome dela. O ex-noivo dela tinha tirado a própria vida. E o ex-namorado dela também. 2 pessoas que ela tinha namorado tinham tirado a própria vida. Um tempo depois que o Richard e a Dalida estavam namorando, um dia um cara tava na cozinha dos dois e o Richard, que sempre dormia com uma arma embaixo do travesseiro, pegou essa arma e foi pra cozinha. Chegando lá, ele deu um tiro no cara. O cara era o namorado da empregada deles, que tava dormindo na casa, tá ligado? E por isso, ele foi preso por 1 ano de novo. Nessa época, ele tava cantando, ele tava dançando, ele tava fazendo várias coisas, tá? Mas a principal coisa que ele fazia, que a galera se impressionava, era transformar chumbo em ouro. Inclusive, tem vídeo disso. É isso. Tipo, ele transformava chumbo em ouro. E era sempre as mesmas coisas que ele fazia, né? Sempre cantava, sempre dançava. Só que assim, a imagem é em preto e branco. É uma outra época. Uma época que dá pra você mentir pra galera, tá ligado? Então, tipo, verdade. eu não sei. Tudo a gente coloca assim um porém, tá ligado? Mas, teoricamente, ele estaria ali transformando chumbo em ouro. Certo? Que é a parte mais impressionante da vida dele. Depois de um tempo, como eu falei, a carreira dele começou a declinar. Ele acabou terminando com a Dalida. Foi onde ele conheceu uma milionária lá da França chamada Delos. Essa Delos também era muito poderosa na época. E ele deu a sorte de novo de conhecer uma mulher assim. Depois de um tempo, juntos, em 83, tanto ele quanto a Delos ficaram dentro de um carro com uma mangueira no escape e a mangueira dentro do carro. Pra quem não sabe, isso é um método pra tirar a própria vida, tá? Porque daí vai ficar só fumaça tóxica ali e a pessoa vai acabar partindo. Quando eles foram encontrados junto com um bilhete escrito: eu vou e levo ela comigo, porque ela é como eu. Então, pra muita gente, esse bilhete meio misterioso assim também dá uma comprovada de que o cara poderia sim ser o Saint-Germain. Mas uma parada que assim é muito doida da vida do Saint-Germain é que existem vários registros de várias pessoas falando de um mesmo cara parecido. Um cara que ele tinha assim um corpo perfeito, a aparência perfeita, a inteligência perfeita, artisticamente ele era perfeito, ele sabia fazer tudo, ele sabia de tudo, ele aconselhava os homens mais inteligentes do mundo. E existem pessoas que acreditam que ele está aqui desde o início da humanidade. Tanto é que tem gente que acredita que há 50 mil anos existiu Atlântida, que é aquele tal continente perdido, sabe?
Nesse continente perdido, tem gente que acredita que ele poderia ser o primeiro grande governante de lá. Mas aí você precisa realmente ter um pouco de força para acreditar. Atlântida, no caso, é aquele mundo embaixo do mar. Que foi para baixo do mar, mas antes não era. Sim. Entendeu? Então antes era um continente, aí ele afundou. Bom, além de tudo isso que eu contei aqui, de alguns fatos históricos, de algumas curiosidades, coisas do tipo, ainda existem várias relações de Saint-Germain com o misticismo. Por exemplo, existe a questão da chama violeta, que seria a chama da alma, que tem a ver também ali com a pedra filosofal e tudo mais. Essa chama violeta, que é a chama dele, é um poder que muita gente usa para si mesmo, para poder crescer e ser perto do que foi Saint-Germain. E agora eu não sei qual que é o termo certo, então me perdoem. Não sei se é oração, se é reza, como que diz. Mas eu encontrei na internet chamando de oração, que seria uma oração de Saint-Germain, que é a oração de eu sou, que é o poder do eu sou. Sabe, que lá na Bíblia fala sobre Deus, né? Deus tem uma hora que Deus, para poder mostrar o seu poder, ele fala o seguinte: eu sou. Ele basicamente ele não precisa explicar o poder dele. Ele fala, eu sou, entendeu? E exercitar o eu sou, exercitar esse bom pensamento para nós, é algo que pode atrair boas coisas para nossa vida. Tanto é que o Saint-Germain também foi encontrado com outro cara que estudava esse lance do magnetismo animal, que é um magnetismo de boas sensações. Tanto os seres humanos quanto os animais poderiam fazer, que é desejar e atrair aquilo que deseja. Antes de ir para a próxima posição, a gente vai falar da Stake. A Stake é a nossa patrocinadora, para quem não conhece. Ela é fechada com a NBA, é fechada com a Fórmula 1, é fechada com a Premier League e aqui no Brasil ela também tem parcerias. E para você que curte acompanhar jogos como, por exemplo, Sul-Americana e Libertadores, você pode fazer isso de graça lá na Stake. É só você fazer o registro, faz sua conta aqui, coloca o nosso cupom Planeta Novo, criou sua conta, não precisa botar nenhum real. Você já pode assistir tanto o NBA quanto Fórmula 1, Premier League, Sul-Americana, Libertadores e vários campeonatos. Vale muito a pena você conferir. E se você quer um local confiável para fazer sua fezinha, você já curte fazer isso, vai para lá que vale a pena. Vai lembrar que também tem a ala lá de cassinos, que a galera curte jogar, aquele blackjack e tudo mais. Se é o seu caso, a Stake também tem uma ala só pra isso, certo? Então vá lá, crie sua conta, assista os jogos e boa sorte. Na tradição cristã, temos vários nomes de santos que se destacam, tais como São João, São Pedro e Santo Antônio. Mas um dos nomes mais enigmáticos e misteriosos nessa lista é o nome de São Cipriano. Para muita gente, esse nome não é conhecido por causa da história de santo em si, mas por conta do misterioso livro de São Cipriano, no qual contém rituais de ocultismo, exorcismo, magia e conjurações populares, comumente chamadas de simpatias. No vídeo de hoje, iremos contar um pouco sobre São Cipriano e uma de suas orações mais conhecidas, a oração da cabra preta. Igual eu falei, os São Ciprianos famosos são dois, São Cipriano de Catargo e São Cipriano de Antioquia, certo? O São Cipriano de Catargo era um advogado que depois entrou para a Igreja Católica e sacrificou a própria vida em nome da Igreja Católica. Como isso aconteceu? Ele era um cara que surgiu lá no século III, muito antigamente, no século III, era filho de uma família pagã, ou seja, que acreditava numa religião politeísta com muitos deuses, era filho de uma família pagã, o que era normal para a época. Ele morava ainda no domínio do Império Romano, apesar de morar ali no norte da África, onde hoje é a Tunísia, ele morava ainda no Império Romano, que era muito grande, então ele era pagão. E aos 35 anos, depois de muito tempo sendo pagão, ele decidiu converter-se ao cristianismo. Tanto é que na época chocou muita gente e ele não voltou atrás, mesmo depois de ser cobrado por conta disso. Na época houveram duas ondas muito fortes de caça à galera que era cristã. E ele foi uma dessas pessoas que foram pegas, presas e que tiveram suas vidas acabadas. Ele teve a chance de negar a Cristo e continuar vivo, mas ele não quis fazer isso, porque ele realmente já tinha se entregado muito forte para o cristianismo. Tanto é que ele chegou a virar sacerdote, depois virou bispo. O bispo, que são a galera que sucede os apóstolos, então é um cargo muito alto dentro da igreja cristã, a igreja evangélica, né, que é a igreja que não é a católica, né? A igreja católica, ela ainda tem o papa, que seria o maior, assim, digamos, né? A evangélica não tem esse cara, então os bispos realmente são muito importantes dentro dessas igrejas. Mas esse era o São Cipriano de Catargo, que virou um mártir da igreja e depois virou santo.
O São Cipriano que a gente vai falar agora é o que é conhecido também pela igreja, mas de uma outra forma, certo? O São Cipriano que a gente vai falar agora é o São Cipriano que nasceu na Antioquia, e ele nasceu 8 anos antes do outro morrer. Ele nasceu em 250 depois de Cristo. Ele também era filho de pagães, e era filho de pagães muito ricos, que investiram na cultura dele. Desde pequeno era uma criança que era instruída a aprender o que os pais achavam correto, que na época eram magias ocultas e o ocultismo, que não necessariamente é magia. Quer ver, por exemplo, um negócio? Astrologia. Era um negócio considerado magia oculta. É um negócio que hoje em dia muita gente vê como hobby, né? Tipo, Ares. Sim. Foda-se, eu gosto de laranja. É assim que eu vejo. Astrologia, alquimia, que é a arte de manipulação e alteração das coisas, né? Adivinhação e todo tipo de magia oculta que existia na época, certo? Ele então foi aprendendo e com 7 anos ele já era considerado um jovem mago. Então, Imagina. desde os 7 anos ele já era um jovem mago e ele conseguia invocar trovões, ventos e até formar pequenas tempestades. Com 7 anos. Com 7 anos. Essa é a história dele. Gente, se vocês têm dificuldade para acreditar nesse tipo de coisa, a situação daqui para frente toda vai parecer mentirosa, porque vai falar de uma pessoa que realmente tem poderes além do comum, ok? Então, ainda muito pequeno, a Antioquia fica pequena para ele, a Turquia já não é o suficiente para ele, e ele começa a viajar para conhecer a cultura de outros povos, outros países, outros locais, e conhecer o conhecimento desses povos, para poder adquirir esse conhecimento e se tornar uma pessoa muito poderosa, que era o que ele queria, era o que ele mais queria na época. Então ele vai até Argos, na Grécia, e ele começa a trabalhar com a deusa Juno, onde ele aprende a fazer a arte do engano, ou seja, enganar a pessoa, mentir, coisas do tipo. Essa deusa é muito conhecida por isso. Essa né? deusa Juno é a deusa Hera, Sim. que a galera conhece mais como deusa Hera, que é a mulher de Zeus. Sim. Então ela era meio que a rainha dos deuses, ela era muito poderosa. Ele foi lá, aprendeu com ela, aprendeu como enganar, aprendeu como mentir com a deusa Hera ou a deusa Juno. E depois de lá, ele foi para outra ilha. Lá ele foi trabalhar com a deusa Diana. Quem que era a deusa Diana? A deusa Diana era uma deusa caçadora e por isso ela fazia vários rituais envolvendo animais. Talvez aí ele tenha conseguido o primeiro contato dele com esses rituais que no futuro ele iria fazer. Dali, ele foi direto para Esparta, onde ele aprendeu sobre necromancia, que é a arte de se comunicar com os mortos. Vocês estão percebendo que ele está aprendendo a fazer várias coisas diferentes com super existências, super entidades, para se tornar um super mago, né? Essa é a Vários vontade dele desde pequeno. Vários tipos de poder, né? Ele tá aprendendo. Exatamente. Cipriano então cresceu, se tornou um homem e um grande bruxo. Aos seus 20 anos de idade, ele chegou ao Egito, especificamente na cidade de Mênfis. Então, no seu 30º aniversário, Cipriano chegou à cidade de Caldeia, no sul da Mesopotâmia, onde a intenção era conhecer a cultura ocultista da região. Acabou conhecendo a bruxa de Évora, com quem intensificou seus estudos e aprimorou a técnica de premonição. Bom, depois de tanto conhecimento e de tantas anotações, Cipriano era respeitado e era temido por onde passava. Foi quando ele decidiu voltar para Antioquia, que era lá a Turquia onde ele morava, certo? Quando ele volta então para Antioquia, ele começa a coincidir com a história de uma outra pessoa, Justina. Quem era Justina? A Justina era filha de um casal muito rico, um casal que também era pagão, e depois de um certo tempo que ela estava indo na igreja pagã, ela era mais uma das pessoas que ia para a igreja pagã na época, ela conheceu as pregações de Jesus Cristo na época e se tornou cristã. Então ela começou a se preparar também para guardar sua virgindade, que era um dos dogmas e das tradições do cristianismo. Nessa época, a família dela foi e arranjou um casamento para ela, o que era normal para aquela época. Arrumou então um casamento com um cara chamado Áglades. Esse cara, ele era um cara que era jovem, era rico, então era um bom pretendente para ela na época, teoricamente. Era para ela até ficar feliz, perto do que poderia ser, tá ligado? Porque na época era essa a realidade. Então mesmo ela vendo que o cara era rico, era bonito, era jovem, era tudo isso, ela não quis ficar com ele, principalmente por conta da religião dela, onde ela acreditava que só deveria se casar com quem ela amasse de verdade e aí sim perder sua virgindade. Como ela então começou a negar o Áglades foi até o São Cipriano e falou pra ele, pô, usa os seus poderes pra me ajudar a fazer ela perder a fé e assim ela abandonar a fé e poder casar comigo de uma vez e a gente poder fazer o que tem que ser feito. Loucura, né, mano? O São Cipriano então aceitou ali a tarefa, certo? Foi lá e pegou um pó, jogou nela para que ela despertasse luxúria e ela começasse a atrair todas as tradições cristãs, né? Mas não funcionou. Depois ele começou a fazer uma série de sacrifícios também que não funcionaram.
Não Meu funcionava Deus. nada. A menina era meio que blindada e ele foi percebendo isso. E ele começou a ficar, ele mesmo, muito triste. Ele ficou desiludido com a fé que ele tinha na época. Ele falou, poxa, tipo, por que não tá dando certo? Se Cipriano era um feiticeiro muito estudado e experiente, sendo também muito temido pelas pessoas, por que seus poderes não funcionaram com a donzela Justina? E aí, segundo o que diz a crença, ele teria chamado Satanás pessoalmente. E ele falou, por que eu faço de tudo e ela não sofre com nada do que eu faço? Já que eu sou tão poderoso e sei de absolutamente tudo, porque eu viajei pelo mundo todo praticamente, né? E aí Satanás falou, porque quem protege ela é Jesus Cristo e contra Cristo eu não tenho forças. E aí ele falou, se Jesus Cristo é mais forte que você, então vou servir a ele e não a você. E foi quando ele decidiu virar cristão pela Justina, e aí ele ficou com ela também. Virou um casal. Virou uma novela mexicana no final, né? Tá ligado? E segundo diz a crença, São Cipriano teria saído dali e passado em frente a um local onde tinham 14 almas implorando pela ajuda dele. Dentre essas almas, algumas bruxas, Deus do livro. pedindo para que ele ajudasse, já que ele era o São Cipriano. Ele então disse que a partir dali ele não faria mais coisas do tipo, já que ele estava servindo ao cristianismo. Só que aconteceu, tanto Justina quanto São Cipriano, agora que eram cristãos, não estavam agradando o Diocleciano, que era o cara que estava no poder na época do Império Romano. Todos eles estavam morando na Turquia, então eles estavam convivendo, e isso foi irritando o cara que perseguiu eles, prendeu eles e começou a maltratar eles muito, tá? A Justina foi chicoteada. O São Cipriano levou golpes com peças de ferro. É como se fosse um chicote com ferro na ponta, tá ligado? Que é pior ainda do que um chicote. E os dois tinham uma frase de fuga, que é a mesma história do outro São Cipriano, que é o seguinte, falar que não acreditavam em Jesus. Só que eles, igual o outro, não negaram Jesus e foram passando cada vez mais por torturas piores, tá ligado? No início foram essas chicotadas. Depois, ele ficou muito bravo com eles, porque estavam se negando a negar Jesus. Então, ele colocou os dois dentro de um caldeirão com banha e cera quente, para os caras ferverem naquele negócio. E mesmo assim, diz que eles não demonstravam dor, talvez porque estavam sendo protegidos por alguém, e eles não negavam a Jesus Cristo, de forma alguma. Para vocês terem uma ideia, tinha um outro bruxo chamado Atanásio, que tinha sido aluno do São Cipriano, que ele olhou aquilo e falou, isso aí só pode ser bruxaria do São Cipriano, que está se protegendo, e eu até sei qual que é essa bruxaria. Ele falou, eu acho que eu sei qual que é. E ele tentou fazer o mesmo e se jogar dentro do mesmo local. E ele foi totalmente dilacerado, destruído, porque ele não conseguiu, com a proteção do demônio, fazer aquilo, porque não era o demônio que estava fazendo, era uma outra proteção, era a proteção do cristianismo, tá ligado? Imagina que loucura. Então, no dia 26 de setembro de 304, os dois tiveram a cabeça cortada. Enfim, acabou toda essa dor e esse sofrimento. E o corpo deles ficou por um bom tempo ainda largado, assim, ficou por 6 dias nas ruas, até que vieram algumas pessoas e levaram o corpo deles para Roma. Depois que levaram o corpo para Roma, depois de um tempo eles foram parar na Basílica de São Latrão, pelo menos os restos deles, né, foram parar lá. E hoje o tratamento com eles é diferente, né, porque as escritas que ele teve lá, que ele foi queimando e que ele foi destruindo depois que ele virou cristão, algumas delas permaneceram por aí e alguém foi e juntou essas escritas. Basicamente é isso. Ninguém sabe quem fez esse trabalho, mas se sabe que a primeira vez que foi publicado o livro da Capa Preta, ou o livro da Oração da Cabra Preta, foi em 1846, quando alguém uniu esses textos e lançou o livro então. Lá dentro tinham orações, tinham magias, tinham várias coisas que ele aprendeu naquela época que ele saiu passeando pelo mundo e anotando magias ocultas. Então era um negócio assim que era complicado, tá ligado? Tipo, era um livro que não era bom tá circulando por aí. E em muitos locais começou até a ser proibido e vetado. Ele, inclusive, ele tem uma curiosidade que esse livro ele é classificado como pseudo-epígrafo. O que é isso? É um livro que é dado crédito para uma pessoa, mas que na verdade foi escrito muito tempo depois da existência dessa pessoa, tá ligado? Que a galera acha que foi ela que escreveu, jura por Deus, mas não é, entendeu? Esse livro, por exemplo, de São Cipriano, não é de São Cipriano, porque ele foi existir quase 15 séculos depois dele. Então não tem como ter sido ele, tá ligado? Não foi ele que fez esse livro, mas alguém achou as anotações, fez a tradução e fez o livro. E para fazer a tradução não era muito fácil também, que o cara tinha que fazer uma tradução do latim pro hebraico. Então, pra tu saber falar latim e hebraico,
são poucas pessoas no mundo mesmo. Eu acho que em 1846 já eram poucas pessoas no mundo. Isso é verdade. Foi um negócio complicado, mas depois de um tempo ele foi mudando, ele foi indo pros países. Alguns países tinham até, tipo assim, ó, isso aqui tá ferindo não sei o quê, então muda a forma como tá escrito, muda o animal que é sacrificado. Ele foi meio que sendo polido e Adaptado, mudado. né? Foi adaptado. Então, tipo assim, a gente não sabe qual a veracidade e a funcionalidade do livro, mas a gente sabe que tem gente que usa o livro e que diz que ele funciona. Isso é verdade. Tanto Isso é que tem perigoso. aqui a reza da cabra preta, que eu vou botar aqui, ó, piscou, Jequiti, foi ele... porque eu não quero que ninguém fique lendo e invocando em casa, e eu também não vou ler aqui pra invocar, que eu não quero nada disso na minha vida. Posso falar uma coisinha aqui? Eu tava lendo que essa reza da cabra preta é muito usado pra fazer amarração amorosa, essas coisas assim. Então, o livro tem bastante coisa de amarração, de essa simpatia, tipo assim, de tipo, vou fazer, não sei, vou pegar uma calcinha e passar não sei o quê, que o cara vai ficar amarrado pra sempre. Mas vocês sabem que a amarração normalmente volta errado, né? Isso é perigoso? Então, tem gente que faz aquelas amarrações pra assim, eu quero que essa pessoa me ame como nunca. Tá ligado? Aí a pessoa vem e mata essa pessoa. Lembra quando tinha no João Kleber, que tinha as histórias? Sim. Aí o cara fazia uma amarração pra amor, sempre vinha a pessoa e acabava com a vida dela. Então, muito perigoso isso. não brinca com esse tipo de assunto, porque o bagulho é sério. É mais embaixo do que parece, tá? E esse livro, ele vem sendo vendido já e vem se transformando num artigo... Mais um artigo de venda, né? Foi o que acabou acontecendo. E ele tem vários modelos. Já tem capa de ferro, tem capa de couro, tem vários tipos de capa. Igual eu falei, também tem vários tipos de formulação. Mas tem os livros que são os mais clássicos, se você quiser, só a escrita, tem acesso por aí. Mas não bota na minha culpa, não. Vai e não... não sei se volta. Não vai, não. Não vai. Melhor não Fica vai. aqui assistindo os vídeos, né? Assiste outro vídeo aí. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e entra lá no nosso Discord pra gente bater um papo, beleza? E jogar um Among Us, quem sabe. É nóis, tamo junto.